Boa noite a todos, obrigada pela presença de vocês aqui hoje, obrigada, Audrey, pela apresentação generosa e pelo convite, pela parceria. Eu acho que cada vez é mais importante que a gente tenha espaços, iniciativas e eventos como esse, em que a gente possa discutir e apresentar o nosso trabalho, né, porque eu acho que há uma dificuldade grande de se conseguir espaços e de conseguirmos ser ouvidos, que não seja no lugar do exótico, do folclórico. Né? Eu acho que a Melanina, esse evento do Melanina Acentuada vem preencher, né, esse espaço. Né? Aqui não somos exóticos, não somos folclóricos, né? Estamos aqui sendo protagonistas de um evento, da nossa história, né? Para sermos ouvidos do jeito que somos e ter essa conversa, esse diálogo, que eu acho que tem que ser cada vez mais honesto e mais profundo. Eu preparei essa fala aqui rapidinha, e até por um ponto que eu tenho, um assunto que para mim ainda está em construção. A gente fala na identidade negra em construção, e eu acho que todos os assuntos que tem a ver com essa identidade, né, que tem a ver, seja na ficção ou na realidade, também são assuntos que estão em construção. Né? Tem muito pouco tempo que a gente começou a ter a liberdade de se posicionar e de falar e de colocar questões que eu acho que internamente nos perturbam há muito tempo. E principalmente para mim também, que eu sempre conto essa história em alguns eventos que eu vou, que eu tive o grande privilégio, né, de poder, por ser mestiça e por poder me pensar negra e me colocar como negra já muito tarde na minha vida. Eu acho que foi com a pesquisa do defeito de cor, foi com o trabalho que eu fiz ali, que eu realmente entendi de onde é que eu vinha, né, o que é que eu era e quais eram as questões que eu estava me colocando ao escrever aquele livro. Né, porque essa identidade mestiça nossa, ela faz com que a gente fique num lugar que é muito fácil de negociar. E eu acho que ao escrever o livro e depois dele ter ido para os Estados Unidos, para mim foi fundamental, porque lá eu nunca tive a minha identidade questionada. Eu era negra e ponto. Né? E como eu acho que se reflete, como o outro nos vê, como o outro nos trata, reflete muito em como a gente se comporta e se vê e se coloca, né? Isso para mim foi fundamental, e o tempo de estar lá para poder estudar, para poder me estudar, né? Para tentar ver de longe talvez, não digo nem de longe, eu acho que talvez de mais perto, mas pelo menos de um foco um pouco mais distante nessa questão racial do Brasil e comparar com a questão racial dos Estados Unidos. Como é que a história da escravidão nos pegou nesses dois lugares, né? Como é que a história foi construída, nos foi mostrada e nos foi escondida. E pensar também essa minha nova profissão, porque como o Audrey disse, eu era publicitária, né? Eu nunca tinha escrito nada até começar a escrever o Defeito de Cor. Foi minha primeira tentativa de escrita. Então também começar a me pensar como escritora. Então tudo é muito novidade para mim. E essas questões que eu venho me colocando, essa é uma delas, a questão de criação de personagem, a diferença, ou a semelhança, ou a junção de personagem e estereótipo, que é uma coisa que eu venho pensando muito, e principalmente depois de começar a escrever para teatro, porque me deu, a sensação que eu tive foi que era meio que era literatura 3D. Né? A gente, quando você está trabalhando com livro, né, os personagens são extremamente reais, você convive com eles o dia inteiro em casa e conversa, né? Uma coisa bem esquizofrênica, mas bem interessante de se ver. Mas eu acho que escrever para cinema e para teatro, que são dois desafios que eu quero me colocar agora, é uma outra coisa.
né? É como se realmente um filminho que passasse ali na tua cabeça fosse projetado na tua frente, você vê aquela cena e você descreve. Né? E aí, o que você está vendo ali? Quais são as pessoas que você está vendo? Né? Que tipo de personagem, que tipo de interação? E para isso, eu tenho pensado muito a partir de alguns textos que eu li de uma escritora que eu gosto muito e que eu li tardiamente, mas que acabei viciando nos textos dela, que é a Toni Morrison. Eu acho que ela passou, né, por muitos desses questionamentos, e tem textos para além da ficção dela, né, os textos delas ensaísticos, né, e os textos de não ficção, a fala dela, foram muito importantes para mim, para eu me pensar como escritora, como mulher, como negra, porque uma das coisas que sempre nos colocam, né, essa, né, o que tipo de literatura que você faz, né? É só literatura? É literatura negra? É literatura afrodescendente? Né? É algo que eu também venho pensado muito, e que eu digo que eu me coloco hoje como, eu me descrevo a partir de três lugares, né? Eu sou escritora, eu sou mulher e eu sou negra. E eu acho que esses três lugares, eles se entrecruzam e são tão importantes quanto, né, um é tão importante quanto o outro na formação, no que eu faço. Né? Às vezes individualmente, às vezes os três em conjunto ou dois em conjuntos dão a definição do meu trabalho. Né? E eu vou começar aqui, então, a falar desse... Tá bom. Tá bom, tá tranquilo. Acho que deu agora. Obrigada. A partir da leitura desse texto, a hora desligou, foi? Desligou. Sua voz está ótima. Ligou? Sua voz está ótima. Então tá. O que está gravando aí? Você A partir de um texto da Toni Morrison que se chama A Mirada Branca, né, ou seja, o olhar branco. É um texto pequenininho que eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas. Eu nunca pedi que Tolstói escrevesse para mim uma garotinha negra de Lorraine, Ohio. Eu nunca pedi que Joyce não mencionasse o catolicismo ou a vida em Dublin. Nunca. É aquela coisa do ser universal, uma palavra desvestida de significado para mim. Faulkner escreveu o que eu acho que pode ser chamada de literatura regional e a publicou no mundo inteiro. É isso que eu quero fazer. Se eu tentasse escrever um romance universal, ele iria por água abaixo. Por trás dessa pergunta está a sugestão de que escrever para pessoas negras é mais ou menos diminuir ou apequenar a escrita. Da minha perspectiva, só existem pessoas negras. Quando eu digo povo, é isso que eu quero dizer. Nenhum outro escritor afro-americano fez o que eu fiz. Nenhum dos escritores que conheço, nem mesmo os que admiro, que foi escrever sem o olhar ou sem a mirada branca. Esse era um espaço novo e, uma vez que o ocupei, foi como se o mundo inteiro se abrisse e eu nunca ia desistir desse lugar. Sabe aquele sentimento de que se você não escreve, ninguém mais vai escrever? Você pensa, Eudora Welty não o faz, só você. Foi maravilhoso como um novo quadro que se pintou quando eu eliminei o olhar branco. As únicas pessoas que fazem isso são as mulheres negras. Os homens negros escrevem sobre os homens brancos porque eles são a sua nêmese, ou seja, nêmese aqui como vingança, né, como indignação, como um rival justificado. Né. Alguns críticos já me acusaram de não escrever sobre pessoas brancas. Eu me lembro de uma crítica do livro Sula, no qual o crítico disse que isso é muito bom, mas um dia ela, querendo dizer eu, vai ter que encarar a real responsabilidade
e amadurecer e escrever sobre o verdadeiro confronto entre negros e brancos. Como se as nossas vidas, dos negros, não tivessem nenhuma profundidade nem significado que não fosse sob o olhar branco. E eu tenho passado a minha vida inteira de escritora me certificando de que o olhar branco não fosse dominante em nenhum dos meus livros. As pessoas que mais me ajudaram a chegar a esse tipo de linguagem foram os escritores africanos, Chinua Achebe, Betty Head. Aqueles escritores que podem assumir a centralidade de suas raças porque são africanos. E eles não se explicam em nada para as pessoas brancas. Quando leio a poesia de Césaire ou a poesia de Senghor, os romances, particularmente Things Fall Apart, foi mais importante para mim do que qualquer outra coisa, porque havia ali uma linguagem, havia uma postura, havia um parâmetro dentro dos quais eu podia me instalar sem ser consumida ou sem me preocupar com o olhar branco. Isso não tem nada a ver com quem lê o livro. Qualquer um, eu espero, de qualquer raça, de qualquer gênero, de qualquer país. O problema de ser livre para escrever do modo que você quiser, sem o olhar racializado do outro, é um problema sério para o escritor afro-americano. Fecha aspas. Eu acho que a gente tem também, né, essa similaridade aqui. Né? Para nós, principalmente no país onde a gente... nos Estados Unidos, eu acho que o mercado de literatura negra, né, ele é muito mais consolidado, mais amplo. Aqui no Brasil a gente ainda está brigando muito para ter esse espaço. E é um problema universal, e é um problema que a gente precisa começar a conversar, porque eu acho que é um momento estratégico da gente colocar, seja na literatura, seja na dramaturgia, ou seja em qualquer outro de arte, o nosso ponto de vista, sem nos preocuparmos com essa mirada branca. Ou seja, sem nos preocuparmos no que a gente tem que falar, vai ferir alguém, não vai ter quem queira ouvir, vão contestar, não vão entender. Eu acho que nós temos questões sérias, importantes, que nunca foram tratadas, que precisam ser colocadas de uma maneira que a gente possa se colocar a partir desse lugar onde a Toni Morrison se coloca, né? Tendo cuidado para que a literatura dela, o trabalho que ela faz, reflita, né, o que ela chama de povo, do lugar onde ela está, né? Ou seja, quando ela fala povo, para ela é negro, né? Porque é o espaço com o qual ela convive. Né? Enquanto em outros lugares, em outros momentos, quando a gente pensa povo, e principalmente eu acho que fora de espaços como esses que nós temos aqui, né? Se formos pensarmos na mídia, se formos pensar, eu acho que no plano cultural brasileiro, na literatura brasileira, né? Quando a gente pensa povo, geralmente a gente está falando ali, escrevendo para quem está fazendo e está fazendo para, geralmente é um público branco, masculino, hétero. Né? Tem uma pesquisa muito interessante da professora Regina Del Castanho, da Universidade Federal de Brasília, em que ela analisou todos os romances publicados pelas 5 maiores editoras brasileiras durante 10 anos. E aí ela viu que, eu não vou lembrar os números direito, mas eram coisas absurdas, assim, ou seja, 75% dos escritores desses romances eram homens, brancos, héteros, jovens, entre 30 e 45 anos, dos grandes centros urbanos, né? Ou seja, a maioria São Paulo e Rio de Janeiro, que contavam histórias sobre o próprio universo, é lógico, né? E entre os personagens desses livros escritos por esse escritor padrão brasileiro, né, nós tínhamos, por exemplo, mais personagens estrangeiros do que personagens negros. Ou seja, o contato deles, o mundo deles estava mais povoado por pessoas do estrangeiro do que por pessoas negras. E quando esses personagens negros apareciam, né, eles eram naquelas condições em que nós estamos acostumados a ver. Né? É prostituta, é porteiro, é ladrão, é gari, é bandido, é traficante.
Eu acho que esse tipo de história, né, esse tipo de literatura, e eu estou falando mais da literatura porque a área que eu mais conheço, né, ela está desgastada, ela está esgotada, né, ela está chata, está repetitiva, não há novidade em nada, está cada um falando do seu mundo para si mesmo e para os seus pares. E eu acho que essa diferença nas histórias, esse novo, algo que realmente pode começar a movimentar esse mercado e ver, são essas histórias que foram caladas por séculos, que são essas nossas histórias, que são as histórias que não estão contaminadas e que não se deixam prender e não se deixam pautar pelo olhar branco. E pensando no que significa, né, esse olhar branco, porque eu acho que ele pode ter vários significados, me vem essa questão não apenas do personagem, né, de como é que se vê, de como é que se faz, mas eu acho que dá para a gente fazer aí uma tradução para problemas que a gente vem tentando tratar há séculos na sociedade brasileira, né? Entre elas, por exemplo, o racismo nas artes. E aí eu tenho pensado, ou seja, geralmente quando a gente acusa, quando a gente aponta, né, um caso de racismo, como por exemplo aconteceu no caso da peça dos Fofos em Cena, em São Paulo, o uso da blackface, eu não sei se vocês acompanharam esse caso, né? Sempre acontece algo muito interessante, né? Ou seja, eu acho que é indiscutível que blackface é racismo, né? E as pessoas continuam fazendo, e quando isso é apontado, né, há uma defesa assim contundente de quem fez, dizendo, mas eu não sabia que isso era racismo, eu não sabia que era assim. E eu acho que talvez uma das coisas que eu me lembro do Milor Fernandes falar, que foi uma pessoa muito importante assim, para a minha carreira, meu padrinho, meu guru, assim, né, ele falava que a ironia exige talento, né? E eu de verdade acredito que essas pessoas não têm tanto talento para serem tão irônicas assim, né? E elas realmente acham do fundo do coração que aquilo não é racismo, né? Não tem essa noção de que é. E esse é o que a gente pode chamar desse olhar branco, né? Elas acreditam que aquilo não é um estereótipo, mas que na verdade ele é apenas um tipo, né? Que inclusive foi uma das defesas dessa peça, né? Foi um grande professor lá acho que da USP, tentar defender o pessoal do grupo, né? E o comentário dele era, olha, mas a peça é inspirada na comédia dell'arte, onde nós temos o uso de máscaras, né? Então nós temos ali o uso da máscara da megera, do conquistador e de não sei o que, e nós temos a máscara do negro, né? Ou seja, ele defendeu isso. Eu acho que aí sim, né? Ele não tinha o talento para ser tão irônico, ele realmente estava sendo portador desse olhar branco que nós temos que começar a combater, né? Porque ele não percebia que ele estava colocando ali, né? Ou seja, tratando o negro como mais um tipo, como mais uma máscara, né? Eu acho que é isso que talvez a Toni fala quando ela diz, uma das coisas que ela fala, que ela nos fala e que ela nos pede, que a gente tenta escapar quando ela diz desse olhar branco, né? A gente briga para que, eu acho super importante, por exemplo, que tenha uma série como agora que está passando na Globo, Mr. Brown, com um casal de protagonistas negros, mas eu consegui assistir um episódio, porque está ali de novo os estereótipos, né? Está ali de novo tudo aquilo que a gente está cansado de ver. É um diretor branco, roteirista branco, ou seja, o olhar branco sobre o negro, né, ele realmente, eles não estão, como é que eu posso dizer, ou seja, não é realmente assim que ele vê o negro, é realmente esse o tipo de negro com o qual talvez ele conviva no imaginário, e que ele reproduza os trabalhos que faz, né? E eu acho que cabe a gente começar a apresentar essas propostas que quebrem esse lugar, né? Que quebrem esse imaginário, que combata esse olhar, que colora e que traga um pouco mais de diversidade para esse olhar.
né? Eu acho que... e como é que a gente faz isso? É uma coisa que eu tenho pensado muito em como é que através da... Eu acho que a arte é um dos espaços mais indicados para isso, porque principalmente quando a gente sai da arte, né, e tenta falar de uma maneira mais séria, ou mais direta, ou mais confrontativa, não que a arte não se dê para isso também, eu acho que se dá, e se dá até melhor, porque é uma maneira mais sutil, às vezes, de se dizer, e mais leve, porque quando a gente, eu digo sempre que a palavra racismo, né, é uma palavra gatilho. Né? Qualquer ambiente, quando você fala racismo, né, você vai ter sempre alguém dizendo, né, se assustando e falando onde, né, eu não tenho nada a ver com isso, né, não é comigo, né. Ela coloca as pessoas em situação de alerta. E como é que a gente pode fazer isso? Eu acho que a gente, nós também temos, todos nós, eu acho que a gente tem certas caixinhas, né, onde nós colocamos ali as pessoas, ou os gêneros, ou as raças, ou os tipos. E eu acho que é difícil romper com essas caixinhas, romper com essa ideia de caixinha, de uma maneira de que a gente já imploda isso de uma vez. E talvez uma maneira fácil de ir implodindo isso é ir colocando cada vez mais coisas ali dentro, né, para que ela se imploda sozinha. Né? Então hoje, quando eu começo a pensar, eu vejo para os meus trabalhos, né, eu penso, que personagem que eu vou colocar ali? Mulher negra. Né? Sempre quando você diz mulher negra, eu acho que para cada um de nós vem uma série de pensamentos do que é ser uma mulher negra. Né? Vem uma série de conjunções e de ideias do que significa ser uma mulher negra padrão, né? Dentro desse conjunto de mulher negra que eu acho que a gente está acostumado a falar. Né? E o que eu tenho vontade de fazer com o meu trabalho, na verdade, eu acho que é o papel do artista, né, fugir de qualquer ideia primária que venha. Porque nascendo num mundo onde nós somos acostumados a pensar de uma determinada maneira, somos bombardeados com ideias e com imagens o tempo inteiro, é muito difícil a gente não deixar se contaminar. E então eu acho que essa ideia primária que vem quando a gente pensa numa determinada categoria, num determinado tipo, num determinado personagem, numa determinada pessoa, essa primeira ideia que nós temos, ela está contaminada desse olhar branco. Né? E eu acho que o papel da gente é fugir dela, fugir como a gente foge dos clichês, como a gente foge das metáforas ruins, como a gente foge do lugar comum, como a gente foge da piada ruim. Né? Vamos pensar diferente, né? Vamos dar um outro lugar para essa, ou mulher negra, ou homem negro, ou homem branco, ou mulher branca. Né? Vamos colocá-lo num lugar onde ele nunca esteve. Porque quando a gente tira essas pessoas, a gente coloca coisas que nunca estiveram ali dentro da caixinha e mistura tudo e fala, isso aqui pode ser assim também. Eu acho que a gente pode começar a provocar um novo modo da sociedade de começar a pensar assim também, de começar a ver assim também, né? Descontaminado de um olhar que nos é imposto em todos os lugares onde a gente vai, dos mais diversos níveis. Wow.